Lucas capítulo 10, quem achou? Diz assim a partir do verso 16. Estou lendo aqui na versão corrigida e fiel de Almeida. Quem vos ouve a voz, Jesus está dizendo, falando com os discípulos, quem escuta vocês, a mim me ouve. Acharam, irmãos? Lucas 10, 16. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Note que é um princípio importantíssimo. Jesus está dizendo em síntese, se vocês são enviados como pregadores, e as pessoas rejeitam vocês, também estarão rejeitando a Deus. Porque ele diz, quem rejeita vocês, rejeita a mim. Quem rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou, o Pai. E então ele envia os seus discípulos, era em torno de 70, e diz no verso 17, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam, se nos submetem, né? Até os espíritos malignos estavam se submetendo. Verso 18. E disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ele deu poder para quê, irmãos? Pisar o quê? Que representa o quê? O que representa serpentes e escorpiões? Os demônios, os principados, as potestades, as forças do mal. E ele disse, sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam ou sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Isso é muito importante, porque então o Senhor Jesus ele deixa bem claro, olha, eu estou dando poder para vocês, e vocês terão essa autoridade de pisar em toda a força maligna, toda a obra maligna, e eles não terão poder de revidar, eles não terão poder de causar dano a vocês. Mas a alegria não deve estar nisso. Não tem que ser feliz porque você expulsou um demônio, feliz porque você orou e o enfermo ficou curado. A sua alegria, claro que gera prazer em quem está recebendo, claro que é muito bom a libertação, claro, não estou dizendo que não é, mas ele está dizendo, o prazer de vocês, o gozo espiritual que vocês têm que sentir, é por terem os seus nomes escritos, arrolados no céu, no livro da vida, amém? Ter o nome escrito no livro da vida, por quê? Porque a gente não pode esquecer, irmãos, que esses sinais e maravilhas são para que as pessoas acreditem que há um Deus todo-poderoso que tem domínio sobre tudo. Mas essas coisas passam. A pessoa pode ser liberta de um mal, mas ao final das contas perder a sua salvação porque nunca aceitou Jesus. É possível, pastor? É. Eu não sei por quanto tempo o demônio vai ficar fora, porque Jesus mesmo disse que se há uma libertação e a pessoa mantém a sua vida vazia de Deus, os demônios que saem, um dia voltam, né? Eles voltam para olhar, né? Para procurar, como é que está essa vida aí? Como é que está? Essa pessoa está bem? É? A vida está boa, está melhor? É? Ou ela está cheia de pecado? Se tiver pecado, meu irmão, se tiver coisa ruim, ele volta, mas não se engane. Se tiver vazio, ele também volta. Foi isso que Jesus ensinou? Sim ou não?
Aí as pessoas se enganam, porque acham assim, não, eu não faço nada de mal. Eu sou uma pessoa boa, pastor. Eu não quero mal de ninguém, não falo mal de ninguém, não faço mal a ninguém. Não importa, querido. Se está vazio, o diabo não quer conversa não, ele entra. Porque quem pede licença para entrar é o Espírito Santo. O demônio não pede licença para entrar não, ele simplesmente invade e entra se não estiver cheio de Deus. Tá claro? Então a alegria, disse Jesus, tem que ser por ter o nome escrito no livro da vida. Então pergunto eu, você tem essa certeza? De que o seu nome está arrolado nos céus? Que você tem o seu nome escrito no livro da vida? Hein, gente? Amém? Isso é importantíssimo. Porque depois que estiver lá, não tem mais volta. Chegou lá, ele já separa. Você aqui para cá, você para lá, você vai aqui, você lá. Quem estiver do seu lado direito, ele disse, vai para a eternidade com Deus. Quem estiver do lado esquerdo de Deus, irá para a perdição eterna. Está escrito. E quem são os que entraram? Diz o texto, aqueles os quais o seu nome estava escrito no livro da vida. Essa tem que ser a nossa alegria, a nossa salvação. Amém? Mas como nós vamos entrar em guerra espiritual, eu preciso recapitular com vocês alguns conceitos bíblicos importantíssimos. Então, por favor, dê o máximo de atenção. Em Efésios capítulo 6, verso 10, está projetado aí, então leia. Paulo diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos onde? No Senhor. Qual é a fonte da nossa força? O Senhor. E na força do seu poder. Note que são duas coisas. Ele disse, fortaleça-se no Senhor. Fortaleça-se também na força do seu poder. Intimidade com Deus e autoridade de Deus. Guarde esses dois conceitos que eles são muito importantes. Ele diz mais, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Jesus já deixou claro, há uma guerra sendo travada. O tempo todo há uma guerra sendo travada. E se você entrar nessa guerra desprovido de armas, se você entra nessa guerra desprotegido, você vai ser alvo fácil. Então ele fala, se revista de toda a armadura. Não deixa faltar nada, se protege de todo. Amém? Diz mais. Porque, verso 12, não temos que lutar contra a carne. Repete isso. Não temos que lutar contra a carne e o sangue. Mais uma vez, não temos que lutar contra a carne e o sangue. Mas sim contra quem? Os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas desse século. Veja que está no plural, porque está falando de cadeias de hierarquia, né, do reino do inferno. Principados, potestades, está falando de graus de autoridade, de anjos que tinham autoridade no céu, que quando caem, se reorganizam no reino do inferno e mantêm a patente que já tinham. Isso está claro? E ele diz mais, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E alguns têm dúvidas sobre isso, pastor, o que são os lugares celestiais? É lá no reino de Deus? Não, irmãos, é aqui, ó, no espaço acima de nós. Olha para o teu irmão e fala assim, ó, tá lotado de demônio, meu filho. Não é pouco não, filho. Se conseguíssemos ver a dimensão espiritual e a quantidade organizada de espíritos malignos, irmãos, lutando contra as nossas vidas, você ficaria pasmo. Mas diz para o teu irmão, fica tranquilo. Por quê? Porque mais são os que estão conosco. Aleluia. Amém?